A Polícia Federal está trabalhando para fechar uma lista de autoridades com direito a foro especial no Supremo Tribunal Federal. Isso porque a Justiça quer saber quais políticos estão envolvidos em fraudes bilionárias do Banco Master. O ministro André Mendonça foi quem pediu os nomes. A lista pode ter deputados, senadores, ministros e até um governador, quem sabe. Marcelo Rocha Monteiro, Guta Pini, Mayara Hani. A polícia analisa, vale lembrar ainda, aqueles 8 celulares do dono do Banco Master, o Daniel Vorcaro, o ex-banqueiro. E os investigadores também devem receber essa proposta de delação de Daniel Vorcaro, tão aguardada, ainda nesta semana. Será, Guta Pini, que ele vai entregar detalhes ali sobre o esquema em troca de uma pena menor? Falo de Daniel Vorcaro. Olha, Daniel, ele precisa entregar fatos relevantes e que ainda não sejam de conhecimento das investigações para que ele consiga ter algum benefício. Não vai adiantar nada ele chover no molhado, ele levar ao conhecimento da Polícia Federal, do Ministério Público, aquilo que já está sendo apurado. Agora é importante que a gente recorde. Quando essa investigação passou para as mãos do ministro André Mendonça, lá atrás ainda, a iniciativa dele foi justamente pedir para que a Polícia Federal avançasse nas investigações, e se eu não me engano, o prazo era de 60 dias, para que se concluísse justamente essa lista de autoridades. Porque, vejam, diferente do que aconteceu nos processos do dia 8 de janeiro, em que todo mundo foi julgado ali no Supremo Tribunal Federal, mesmo quem tinha foro e quem não tinha foro, todo mundo foi julgado ali, isso não existe. Quem não tem foro por prerrogativa de função, ele não é julgado no Supremo. Só nos casos em que esse crime haja alguma conexão entre esses personagens em relação a esse crime, e aí o processo sobe para o Supremo, mas ainda assim em casos muito excepcionais, justamente para não abarrotar o Supremo de processos. Inclusive, essa é a jurisprudência do Supremo. Não precisa todo mundo ficar lá no Supremo, ainda nos casos conexos. Esses personagens sem foro podem ser processados ali no primeiro grau, a menos que exista uma correlação que dificulte a investigação e o julgamento com esses processos apartados. A regra é que se baixem esses processos. Mas o fato é que até agora esse processo todo segue no Supremo Tribunal Federal. Nós ainda não temos o conhecimento de quem realmente, de fato, está envolvido, quem tem foro, quem não tem, e é nesse sentido que chegam essas informações, que agora o ministro André Mendonça quer que essas investigações avancem justamente para fazer esse desmembramento do processo, se for o caso. Até porque, enfim, nós estamos aí com muitos nomes que certamente levarão o processo, permanecerão o processo no Supremo, mas não são todos. Aqueles que não tiverem foro, esse processo tem que baixar, mas até agora a investigação não chegou nesse ponto. Pois é, com base nessas informações, assim como disse a Guta, o Supremo vai decidir se o processo continua em Brasília ou se vai para outros juízes. O que a gente sabe no momento é que tem aí uma corrida, Marcelo Rocha Monteiro, pelas delações premiadas. Quem é que vai sair na frente, quem vai ser mais beneficiado com essas delações também, não é? O que vai acontecer provavelmente é a aplicação do artigo 80 do Código de Processo Penal, que a gente chama de separação facultativa dos processos, né? O Supremo já adotou duas visões diferentes, né? Uma no caso do Petrolão, uma no caso do Mensalão, né? E a outra no caso do Petrolão, da Lava Jato, né? Para mencionar aí os dois principais escândalos envolvendo o governo do PT. No caso do Mensalão, todo mundo foi julgado pelo Supremo. Havia, se não me engano, 39 réus, né? E só um ou outro deles é que tinha foro especial, porque eram deputados federais, né? E mesmo assim o Supremo, como muita gente ainda lembra, manteve todos os réus ali no âmbito do STF, e todos acabaram sendo julgados lá, e o processo demorou muito em razão disso, né? Alguns anos depois, quando chegou na Lava Jato, o Supremo adotou um outro entendimento, até porque a separação é facultativa, né? E aí o Supremo resolveu separar. E aí quem estava envolvido ali nas investigações do Petrolão, mas não tinha foro especial, né,
Por exemplo, e esse é o exemplo mais importante, o então ex-presidente Lula, né? Na época era ex-presidente da República, ex-presidente não tem foro especial e por isso o processo foi separado. E todo mundo lembra que o ex-presidente na época, o ex-presidente Lula, foi julgado pelo Sérgio Moro, foi julgado pela 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Assim como os empresários envolvidos naquele esquema de corrupção foram julgados pela 13ª Vara Federal de Curitiba, né? Marcelo Odebrecht e outros. E no Supremo ficou apenas o julgamento dos réus que tinham foro especial, né? Deputados federais, etc. Então, inclusive, na época, a gente verificou uma absoluta diferença de velocidade. Enquanto lá na vara do Sérgio Moro tudo corria com relativa rapidez, e nós tivemos vários condenados, inclusive o Lula, no Supremo os processos tramitavam de forma muito mais vagarosa, né? Até porque o Supremo não é ou não deveria ser uma vara criminal, né? Deveria ser apenas uma corte constitucional. Curiosamente, no caso do ex-presidente Bolsonaro, né? Sabe-se lá por quê, né? Por que será, não é mesmo? A gente só pode especular. O Supremo novamente mudou o seu entendimento e resolveu julgar ele próprio todos os réus, né? Chegando ao absurdo de, num processo em que não havia nenhum réu com foro especial, que é o caso das pessoas que estavam na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro, o Supremo se considerou competente, né? Aí sim, de forma absurda e ilegal, né? Sem dúvida alguma, o Supremo se julgou competente para julgar todo mundo, né? Hoje eu costumo dizer que quando a gente estuda competência do Supremo, eu como professor de processo penal não sei mais o que ensinar, porque cada hora, né, os ministros adotam uma visão diferente e o que a Constituição diz parece ser um mero detalhe. Vou dar um ponto aqui para o nosso professor, então. Professor Marcelo, o Daniel Vorcaro, ele não tem foro privilegiado. O fato é que esse processo essa investigação, na verdade, foi parar no Supremo porque haveria um deputado federal, o Bacelar, lá da Bahia, que estaria envolvido aí numa compra de uns imóveis, isso acabou não se concretizando e ninguém nunca mais ouviu falar nesse deputado. Mas o fato é que foi isso que motivou esse processo aí essa investigação para ir para o Supremo. Como é que o senhor vê a continuidade das investigações em relação ao Daniel Vorcaro no Supremo, considerando que ele não tem foro? O que surgiu até agora? Uma suposta vinculação dele com alguns ministros, e daí poderia talvez ser a justificativa, mas eu gostaria de ouvi-lo então em relação a isso, porque de fato ele não tem foro. Isso aí é o que a gente chama de conexão intersubjetiva, está prevista no artigo 76 do Código de Processo Penal, não é? Quando várias pessoas se associam para o cometimento de crimes, tá? E uma dessas pessoas, ou algumas dessas pessoas, tem foro privilegiado, né? Vou usar aqui a expressão mais popular. Então, por exemplo, o crime envolve o Vorcaro, que não tem foro privilegiado, mas envolve também o Alexandre de Moraes, que tem foro privilegiado, porque é ministro do Supremo, só pode ser julgado pelo Supremo. Envolve também o Tayaya, o Toffoli, né, que também tem foro privilegiado, que é ministro do Supremo. Então, se você tem um réu que não tem foro especial, né, e outros dois que têm, né, só para dar um exemplo, tem muito mais gente envolvida aí. O Supremo pode adotar essa regra que eu mencionei do artigo 80, que é a separação facultativa. Ele pode separar, mas também pode não separar, né? Então eu dei o exemplo, no Mensalão não separou, ficou todo mundo no Supremo. No Petrolão separou, né? Dessa vez, eu desconfio que dessa vez talvez não tenha separação, né? Então que o Daniel Vorcaro vai acabar ficando lá no Supremo mesmo, né? Com o seu processo sendo julgado no Supremo. Eu acho que aí tem, inclusive, esse caso do Bolsonaro, por exemplo. O que aconteceu? Eles colocaram no mesmo processo o Bolsonaro, que não tem foro especial, porque é ex-presidente, o Braga Neto, que não tem foro especial, o general Heleno, que não tem foro especial,
e mais um monte de gente, e o Alexandre Ramagem, né? Para que colocaram o Ramagem nesse bolo, né? A meu ver, foi proposital, porque o Ramagem, sim, tinha foro especial, porque o Ramagem era deputado federal, e deputado federal tem foro por prerrogativa de função. E aí, em razão do Ramagem ser réu, eles consideraram o Supremo competente também para julgar os outros réus, os co-réus acusados dos mesmos crimes do Ramagem. Toda aquela farsa de tentativa de golpe, abolição violenta do Estado de Direito, blá, 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 todo aquele teatro que eles montaram, né? Eles puseram o Ramagem como um dos personagens para justificar a atração da competência pelo Supremo Tribunal Federal. Então, pode ser que, nesse caso do Vorcaro, né, aconteça a mesma coisa. Vai sair essa lista aí que o André Mendonça pediu, né? Quantos dos investigados têm foro privilegiado, e aí vai juntar todo mundo com o Vorcaro, né? E acho eu que vai ficar tudo no Supremo mesmo. Vamos ver.